E olha essa história agora. Depois de 4 anos, a Delegacia de Homicídios aqui de Londrina concluiu um inquérito que investigava a morte do Geraldo Barbosa da Silva. Você vai se lembrar dessa história? Puxa na memória. Ele foi morto a tiros dentro de uma loja de carros em julho de 2017, tá? Há 4 anos. A polícia descobriu que a morte dele foi encomendada pelo Jonathan Marcondes, o Joãozinho. E aí você vai, a polícia descobriu, então já prendeu esse homem? Não, porque o Joãozinho morreu meses depois. Ele matou esse homem em julho, em outubro ele foi assassinado, tá? Num crime que aconteceu lá no Residencial Flores do Campo. A gente vai tentar entender agora qual é a informação que a polícia conseguiu da suposta relação entre a morte do Geraldo e depois a execução do Joãozinho, a execução deste homem que teria cometido o crime. É uma história daquelas que parece enredo de filme, né? Enche a tela! Geraldo Barbosa da Silva mal tinha descido da caminhonete quando foi surpreendido pelo atirador. De capacete, ele disparou várias vezes contra o alvo, que era agiota e considerado foragido da justiça. Quase 4 anos depois, a Delegacia de Homicídios descobriu que o assassinato foi encomendado por um traficante da Zona Norte. Jonatas Marcondes, o Joãozinho, foi encontrado enterrado com as mãos e os pés amarrados em outubro de 2017, entre o Flores do Campo e o Jardim Catuaí, também na Zona Norte. As investigações revelaram que o criminoso arquitetou o crime por conta de uma dívida. A conclusão foi de que o vulgo Joãozinho, que é um indivíduo conhecido por estar envolvido com tráfico de drogas na região do Amparo e como em alguns homicídios, como seria mandante de alguns homicídios, ele foi o mandante desse homicídio de Geraldo, né? E aí nós identificamos também que o indivíduo que estava com a arma de fogo foi preso durante uma situação de flagrante e foi feito um confronto balístico e a arma positivou, ou seja, a mesma arma utilizada na morte de Geraldo estava na posse de um indivíduo em uma chácara ali na mesma região. A identidade do atirador ainda é um mistério, mas os investigadores localizaram a arma usada para matar Geraldo com um homem. Ele negou participação, mas terminou indiciado. No dia seguinte da morte de Geraldo, outro homem foi assassinado a tiros neste estabelecimento comercial, que na época era uma revenda de veículos. Ex-policial Marciel Bezerra Campos tinha 40 anos. Segundo a Polícia Civil, ele presenciou o homicídio de Geraldo. O delegado não descarta a possibilidade dos 2 crimes estarem relacionados. O inquérito da morte de Marciel ainda não foi concluído. A atividade profissional da vítima é uma pista importante para encerrar o caso. Os dois, tanto o Geraldo quanto o Marciel, estavam fazendo o serviço de agiotagem. E o fato interessante é que na morte do Geraldo, embora esse Marciel não tenha aparecido, nós conseguimos indícios de que ele estava no local e viu a situação. Mas o inquérito está sendo concluído em relação à morte do Geraldo. E como eu disse, o que chama atenção é que os dois eram agiotas e foram mortos no mesmo local.